Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 20 de outubro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médios, de Allan Kardec. Nós estamos na segunda parte, capítulo 27, intitulado Contradições e Mistificações. Nós vamos hoje iniciar a pergunta de número 8, dentro do item 301. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão a Deus. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado, amigos espirituais aqui presentes, divino amigo, Mestre amado, nós estamos reunidos em Teu nome, em nome de Deus, nosso Pai, para estudarmos o Livro dos Médiuns, com a vontade que carregamos de aprender a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, Senhor. Sabemos a importância dessa relação de forma consciente. Sabemos a importância dessa relação para o nosso desenvolvimento moral. Que nós possamos, amor amado, amparados pela Tua bondade infinita, inspirados pelos nossos amigos espirituais, termos uma melhor compreensão do texto. Te pedimos, Senhor, a permissão e o amparo de que tanto necessitamos. Graça te damos por mais uma oportunidade de estudo em que poderemos compartilhar com outros irmãos. Graça te damos. Sempre bom a gente tem ressaltado isso nos estudos, que para nós hoje fica muito claro e comum quando nós falamos espírito e entendermos que os espíritos são as almas daqueles que viveram na Terra. Mas quando a gente vai para a prática mediúnica, a gente tem essa informação, mas a gente não consegue fazer um link. O que eu estou querendo dizer? A gente acha que o fato de ser espírito, ele é dotado de todas as informações e de todos os conhecimentos. E não é assim. Então, quando você fala em espírito, eu estou falando das almas daqueles que viveram aqui na Terra. Obviamente que tem espíritos nobres, mas o espírito, quanto mais evoluído, menos tempo, mais ocupação, mais seriedade. Então, esses espíritos nobres, o tempo deles é tão curto pela quantidade de trabalho a realizar, que a fala deles é breve, concisa e rápida. Então, quando você vê um espírito conversando, um pseudo-sábio, ele leva muito tempo, não diz coisa com coisa, ele fala coisas que você não consegue entender, mas a gente começa a rotular aquilo de espírito nobre. Então, o próprio professor Denizal, o que a gente aprendeu no livro Obras Póstumas? Que o espírito de verdade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, estaria com ele uma vez por mês, 15 minutos. Então, há uma seriedade muito grande. Então, eu tenho que entender que estar conversando com os espíritos, eu tenho que primeiro saber quem são os espíritos. Há almas daqueles que viveram na Terra. Então, logo, pode sim estar ainda carregado de vícios e paixões. E eu tenho que identificar isso, tá bom? E que falar com espíritos de alta grandeza, isso não é algo comum, porque não há tempo. E o mesmo ponto é qual o propósito. Eles vão vir aqui para falar o quê? Para repetir o que já foi dito? Para repetir aquilo que a gente não quer ouvir? Entendeu? Então, aqui a gente tem um espírito de verdade, a gente tem um Sócrates, a gente tem um Swedenborg, a gente tem um João Evangelista, porque nós estamos falando de um trabalho da codificação.
Então, essas aqui, quem responde é o Espírito de verdade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Dentro daquele prazo, 15 minutos, uma vez por mês. Então, o professor Denizar, sabendo do dia, da hora e quem estaria, ele já sabia, ele elaborava as questões em casa. E outro que a gente tem que ver é a seriedade do professor Denizar. Ainda há pouco estávamos estudando em obras póstumas, em que deixa bem claro a qualidade moral do professor Denizar, ao ponto de um espírito nobre chamá-lo de mestre. Bora lá? A nossa querida amiga Carla irá nos ajudar fazendo a pergunta e a tia irá ler a resposta. Número 8. De todas as contradições que se notam nas comunicações dos espíritos, uma das mais surpreendentes é a que diz respeito à reencarnação. Se a reencarnação é uma necessidade da vida do espírito, como se explica que nem todos os espíritos a ensinem? Entendeu por que a tia falou ainda há pouco? O fato de ser espírito, estudar a ele, o conhecimento de tudo. Então, se eu estou encarnada e eu não sei nada da reencarnação, eu desencarno, venho numa reunião mediúnica, você vai perguntar, existe a reencarnação? O que eu vou dizer? Entendeste? Vai dizer que não. Então é isso que a gente tem que entender. Parece algo assim tão simples a tia falar isso, mas a gente não fez o link ainda. Então, quando eu converso com espíritos, eu estou conversando com almas de seres que estavam aqui na Terra e que o fato de irem para o mundo espiritual, isso não dá a eles o conhecimento de tudo. Essa informação já seria o suficiente, como diz o professor Denizar aqui no livro dos médiuns, nós já estudamos, para evitar grandes acidentes, que ele usa o termo grandes escolhos. Entende? Olha a resposta. Não sabeis que há esse aí de existir, que existem espíritos cujas ideias se acham limitadas ao presente, como se dá com muitos homens na Terra. E lembra sempre aquilo que eu falei, algumas pessoas desavisadas dizem assim, mas a Bíblia não fala em reencarnação. E a pessoa quer achar a palavra reencarnação dentro da Bíblia. Se tiver alguma Bíblia usando o termo reencarnação, você pode ter certeza que foi alguém de má fé, porque a palavra reencarnação não existia. A palavra reencarnação foi criada no século XIX pelo professor Denizar Rivaio, que assina com o pseudônimo de Allan Kardec. Como ele bem diz no Livro dos Espíritos, para uma nova ciência, novos termos. Então ele criou reencarnação, perispírito, espiritismo ou espiritista. Isso são termos que Kardec criou. Existia espiritualismo. Todas as religiões são espiritualistas, acreditam na existência da alma. Mas o espiritismo ou espiritista, como a gente deve ser chamado, não existe o termo errôneo kardecista. Isso não existe. Não tente mudar a doutrina espírita. Isso está na introdução do Livro dos Espíritos. Quando nós ouvimos alguém dizer o termo kardecista, eu tenho a certeza absoluta que essa pessoa nunca estudou a introdução do Livro dos Espíritos. E quando pegou o Livro dos Espíritos, pegou salteado. Porque logo na introdução, o professor Denizar explica, para os seguidores desta doutrina, deverá ser chamado espírita ou espiritista. Claro, todos os seguidores de uma doutrina, ele tem um tema. Ele tem, você é o quê? Eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou protestante, eu sou budista, eu sou judeu. E nós seríamos o quê? Os próprios seguidores de Jesus, logo no início, era chamado como? Os homens do caminho.
E lá na obra Paulo Estevam, nós vamos ver que o Lucas disse, mas homem do caminho tem para tudo que é canto. Porque Lucas era grego. Por que ao invés de homens do caminho, não se chamarem cristãos? E todos aceitaram. Isso em Antioquia. Então, nós tínhamos que ter uma nomenclatura. Nós seríamos o que, então? Espírita, olha o cuidado do professor, ou espiritista. Não espiritualista. E muito menos kardecista. Tá? Então, vamos honrar o trabalho que o professor Denizar fez. Então, não sabeis que há espírito cujas ideias se acham limitadas ao presente, como se dá com muitos homens da terra? Julgam que a situação em que se encontram haverá de durar sempre, que ele vai ficar sempre assim na erraticidade. Nada veem além do círculo de suas percepções e não se preocupam em saber de onde vêm nem para onde vão. E, no entanto, devem sofrer a ação da lei da necessidade. Qual é a função da lei da necessidade? De reencarnar. Então, tem muitos espíritos que reencarnam sem entender o processo. Eles não programam, eles não participam da elaboração. A gente vê nas obras de André Luiz alguns ambientes no mundo espiritual que são responsáveis. A gente vê, inclusive no livro Missionários da Luz, a reencarnação de Segismundo. E tem os departamentos da reencarnação. E o que nos é falado na obra Missionário da Luz sobre a reencarnação de Segismundo? Que nem todas, que a grande maioria das reencarnações não são assim programadas. Não do jeito do Segismundo. É um fenômeno, acaba sendo natural. O que a senhora quer dizer, tia, com a natural? Você está ovulando, você vai para um ato sexual, ali fecunda, e quem vai reencarnar? Os espíritos que já estão vinculados ao casal. Então imagina se você é um casal leviano. Se você é um casal que saiu aquela madrugada e ali foram para um desses bordéis da vida, fizeram sexo e engravidaram. Você quer me dizer que essa reencarnação foi programada pela espiritualidade superior, que estava adivinhando que naquela noite você ia encontrar um cidadão ou uma cidadã que não tem respeito pelo sexo? E que não dá, né, gente? Então, quantas reencarnações não são feitas dessa forma? Então, é por isso, e muitas vezes, mesmo as pessoas fazem sexo. Filho é um acidente. Infelizmente, não há um respeito pela sexualidade, pelo sexo. Então, eu não posso dizer, então, a grande maioria das reencarnações, a gente até na época, quando estávamos estudando, é pelo Sistema Único de Reencarnação. Da mesma forma, no livro Obreiros da Vida Eterna, que vai falar da desencarnação. Também é pelo Sistema Único de Desencarnação. Por quê? Porque não dá para acompanhar alguém que não quer sair do corpo. E grande parte dos terrícolas, a grande massa, são de espíritos que estão no corpo, mas que se identificam muito mais com a forma física do que com a essência espiritual. Ou seja, estão muito aprisionados ao corpo físico e dificulta o desligamento. Quem pode desligar? Só o próprio desencarnante. Outro que a gente tem que entender, agora estudando, inclusive novamente no livro Missionário da Luz, a quantidade de espíritos que desencarnam e que continuam vivendo, às vezes dentro da própria casa, participando da alimentação, como se tivesse encarnado ali, se compadecendo do sofrimento dos familiares. Muitos. Então, como é que eu vou evocar um espírito desse que ainda vive dentro da tua casa e perguntar dele de coisas celestes? Ele vai saber responder? Ele não conhece absolutamente nada. Então, nós temos que ter essa consciência. O fato de ser espírito, isso não testifica que ele tem um conhecimento total. Não tem. E é isso
que o Espírito de verdade está nos trazendo. Então, assim, devem sofrer a ação da lei da necessidade. Eu vou voltar, olha. Julgam que a situação em que se encontram haverá de durar sempre. Nada veem além do círculo de suas percepções e não se preocupam em saber de onde vêm, nem para onde vão. E, no entanto, devem sofrer a ação da lei da necessidade. Ou seja, vai reencarnar programado? Não. Ele vai saber explicar? Não. Quantos de nós não nos alimentamos e quantos de nós sabemos explicar o funcionamento do nosso sistema digestório? Todo mundo enxerga, mas a gente sabe explicar como que a gente enxerga? Entendeu? Mas a gente enxerga. Mas a gente come. Como é que eu consigo levantar um braço? Eu sei explicar isso dentro do meu sistema? Não sei, mas ele mexe. Assim mesmo é a reencarnação. Acontece, mas a pessoa não sabe explicar. Não tem um conhecimento. Então, o fato de ser espírito, isso não dá a ele o conhecimento total. A reencarnação é para eles uma necessidade, na qual não pensam, senão quando ela lhe chega. Porque o que os espíritos dizem? Eles têm uma sensação de morte no mundo espiritual. Eles têm uma sensação como se fosse morrem e apagam, que é para nascer. Sabem que o espírito progride, mas de que maneira? Para eles, isso é um problema. Então, se os interrogardes a respeito, falar-vos-ão dos 7 céus superpostos como andares. Alguns vos falarão até mesmo da esfera do fogo, da esfera das estrelas, da cidade das flores, da cidade dos eleitos, entendeu? É por isso o cuidado que temos que ter com as perguntas e com quem estão dando a resposta. É por isso eu, particularmente, quando a gente está trabalhando em reunião mediúnica, a gente vai para trabalhar espíritos sofredores. Não faço dali um ambiente de estudo, de pesquisa. Por quê? Porque isso já foi feito. Eu não me sinto nem à altura para fazer isso. Já teve alguém à altura para fazer essa pesquisa e já deixou tudo elaborado para a gente, que foi o professor Denis Arrivai. Olha aqui as perguntas. Quem consegue elaborar esse nível de perguntas? Quando a gente pega o livro dos Espíritos, que você vê o nível das perguntas, nunca, no século XIX, nós iríamos fazer esse tipo de pergunta. Se hoje não faríamos, imagina isso no século XIX. Imagina perguntar: onde está escrito a lei de Deus? Ou perguntar: que é Deus? Sim, um artigo definido. Olha a inteligência, porque Deus não se define. Não é o que é que é Deus. Ele já pergunta sem um artigo. Então, está à frente realmente. E se nós não tivermos boas perguntas, não tem como termos boas respostas. Questão de número 9. Concebemos que os espíritos pouco adiantados possam não compreender esta questão. Mas então, como é que espíritos de uma inferioridade moral e intelectual notória falam espontaneamente de suas diferentes existências e do desejo que têm de reencarnar para resgatarem o passado? Você pode explicar essa pergunta, Carlinha, para o nosso ouvinte entender bem? Se na pergunta anterior os espíritos simples não podiam explicar, como que alguns espíritos podem saber o que fizeram e esperam uma nova chance para resgatar o seu passado, os seus erros de reencarnar, uma nova chance para reencarnar e resgatar, se eles não sabem? Se eles não sabem, se são espírito inferior, né? Aí é aquilo. Podemos fazer uma redundância de tudo? No mundo dos espíritos se passam coisas
bem difíceis de compreenderdes. Não tendes entre vós pessoas muito ignorantes sobre certos assuntos e esclarecidas acerca de outras, não é vero? Não sabe daquilo ali, mas daquilo ali... Pessoas que têm mais juízo do que instrução e outras que têm mais espírito do que juízo. Espírito aí, eles utilizavam muito esse termo para falar de inteligência. Não sabeis também que alguns espíritos se comprazem em manter os homens na ignorância, aparentando instruí-los, e que aproveitam da facilidade com que suas palavras são acreditadas? Porque o que acontece? Esses espíritos, eles primeiro ficam pesquisando o grupo, ali em torno do grupo. Quando eles percebem que o grupo não estuda e que o grupo aceita tudo o que os espíritos falam, pronto, ele já conhece o grupo e ali ele começa a inserir coisas absurdas e todo mundo vai bater palma. É por isso que a gente vê absurdos, às vezes, dentro de centro espírita. De onde vocês tiraram essa ideia? Não, o amigo espiritual nos disse para fazer assim. Agora, esses espíritos, quando eles vão fazer essa pesquisa, eles também acabam identificando grupo sério, grupo que estuda e grupo que questiona e não acredita em tudo. Então, ele diz, olha, nem adianta ir nesse grupo, porque o povo lá é difícil, não vai aceitar as nossas mentiras. Da mesma forma, a gente vê o professor Denizar. Então, que nível de reunião era do professor Denizar? Mas qual a intenção do professor Denizar? Qual a seriedade que ele levava em relação ao trabalho? Passava noites e noites estudando, lendo, separando seriamente. A gente deixa o nosso livro espírita dentro do carro ou ali na escrivania e a gente só pega na semana seguinte quando vier para o estudo. Isso é seriedade? Não é. Espíritos vão nos levar a sério? Não vão. Aí imagina você querer se atrever a fazer uma reunião mediúnica para fazer pergunta para os espíritos. Vai, você não terá, não irão te olhar com seriedade, porque você não leva com seriedade. E hoje, para a gente, o que seria levar-te a seriedade hoje? A gente estuda e pratica. Se esforça para praticar. Isso é seriedade hoje. Mas se a gente estuda aqui e leva tudo isso com muita brincadeira, aí ele diz assim, ó, essa pessoa não leva absolutamente nada a sério o que ela está estudando. Então, nós podemos levar ela também sem o mínimo respeito. Então, ele diz, podem seduzir os que não descem ao fundo das coisas, mas, quando pressionados pelo raciocínio, não sustenta o papel por muito tempo. Quando sustentado pelo raciocínio de quem vai conversar. Agora, se o espírito diz tudo e a gente aceita tudo, sem fazer um questionamento, sem fazer uma observação. Eu me recordo uma vez de uma reunião mediúnica, o dirigente muito crédulo, ele disse, se você ouviu o que aquele espírito falou em relação ao grupo, eu disse, ouvi. Mas o que ele falou não quer dizer que está certo e nem quer dizer que está errado. Quer dizer que tem que ser o quê? Investigar. E muitas coisas que ele falou, não concordamos. Não concordamos. Mas aí a pessoa ficou chateada. Como que você pode não acreditar no que os espíritos falaram? O que é isso? Fascinação. A pessoa está fascinada. Tudo que o espírito fala para ela é verdade. E que não pode ser questionado. Fascinação ou ignorância? É ignorância, e
Porque a ignorância, ela te leva à fascinação. Entendeu? Quando você ignora, você acaba se fascinando com o fenômeno. E é perigosíssimo. Continua ainda a resposta do item 9. É preciso, além disso, que se leve em conta a prudência com que, em geral, os espíritos se comportam na divulgação da verdade. Uma luz muito viva e súbita demais apenas ofusca, sem esclarecer. O que ele está querendo dizer? Tem como você pegar um grupo que está iniciando, vamos até dizer que a ideia deles é boa, a boa vontade, o interesse, mas eles estão iniciando. Tem como chegar e já trazer toda a luz para eles? Como ele bem diz aqui, vai ofuscar. Então é como se dissesse assim, as respostas estão de comum acordo com o grupo que está perguntando. Se o grupo é maduro, merece uma resposta mais esclarecida. Se o grupo não tem maturidade, eles falam como se fala para crianças. Não é que vai ser erro, é que eles não poderão aprofundar porque o grupo não vai entender. E o que os espíritos querem não é derramar conhecimento, é libertar a consciência dentro do nível de cada um. Olha aqui a observação. Eles podem, pois, em certos casos, julgar conveniente não a espalharem, senão gradativamente, de acordo com os tempos, os lugares e as pessoas. Tempo, lugar e pessoa. Quando nós iniciamos o movimento, quando começou o movimento da codificação, começou como? Pelas mesas. A paciência dos espíritos em aguardar até chegar no nível do médium pegar a caneta para escrever. Moisés não ensinou tudo o que o Cristo ensinara. E o próprio Cristo disse muitas coisas cuja compreensão estava reservada às gerações futuras. Ele disse, mas a compreensão estava reservada à compreensão futura, né? Às gerações futuras. Então, quantas lições do nosso Senhor Jesus ficou com o véu? Se tua mão for motivo de escândalo, corta. Se os teus olhos forem motivo de escândalo, arranca. Para você adquirir o reino de Deus, você tem que nascer de novo. E tem várias lições, se a gente for estudar, a gente vai dizer como entender essa lição sem a chave que abre essa porta. Porque Jesus se apresenta como a porta. E Kardec diz, e o Espiritismo é a chave para abrir essa porta. Falais da reencarnação e vos admirais de que este princípio não tenha sido ensinado em alguns países. Lembrai-vos, porém, de que num país onde o preconceito da cor impera soberanamente, onde a escravidão arraigou-se nos costumes, o espiritismo seria repelido só por proclamar a reencarnação. Pois a ideia de que o Senhor viesse a tornar-se escravo e vice-versa teria parecido monstruosa. Imagina? Não seria melhor divulgar primeiro os princípios gerais, deixando para tirar mais tarde as suas consequências? Ó, homens, como é curta a vossa vista para apreciar os desígnios de Deus. Sabei que nada se faz sem a sua permissão e sem um fim, que quase nunca podeis penetrar. Tenho-vos dito que a unidade se fará na crença espírita. Ficai certo de que assim será e que as dissidências, já menos profundas, se apagarão pouco a pouco, à medida que os homens se esclarecerem,
acabando por desaparecer completamente. Essa é a vontade de Deus, contra a qual não pode prevalecer o erro. Então, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, comunicabilidade dos espíritos, existência e sobrevivência dos espíritos, isso será crença para todos os terrícolas, porque nós vamos nos espiritualizando e vamos vivendo muito mais a vida espiritual do que a vida animal. Então, logo, isso aqui não é um partido, isso é uma lei que rege o universo. Logo, chegará um momento em que todos viverão essa lei, entenderão, vivem e entendem, aceitam, já compreendem, porque tem maturidade espiritual para isso. Bora mais um? Ah, muito bem, a nossa Maramita tia, quem assinou, Aramita? O Espírito de verdade. O Espírito de verdade, que nós sabemos que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E continua sendo ele, Aramita. Temos mais uma ainda dele. Bora lá? Pergunta de número 10. As doutrinas errôneas que certos espíritos podem ensinar não têm por efeito retardar o progresso da verdadeira ciência? A preocupação do professor Denizar. Tem espíritos aí ensinando doutrinas erradas. Isso não vai retardar? Ele está preocupado. E aí o espírito de verdade, como um espírito superior, um espírito crítico, na verdade, dá aquela resta. Porque nós que somos espíritos vaidosos e orgulhosos, a gente se melindra com tudo, né? Tudo a gente se melindra, então a gente acha assim um ato agressivo, mas não é agressivo, é aquele movimento de chamar o outro à atenção. Desejais obter tudo sem trabalho? Afirma, não é uma pergunta. Desejais obter tudo sem trabalho. Sabei, pois, que não há campo onde não cresçam as ervas más. E aí, essa fala é bem do nosso Senhor Jesus. O que ele diz? Deixai o quê? Lembra dos dois que crescem juntos, que são bem parecidos? Lembra? Deixai crescer juntos o joio e o trigo. E se você observar o joio e o trigo, eles são muito parecidos. Na verdade, não há diferença. Para você ver a diferença, você tem que pegar o joio e esfarelar. Quando você esfarelar, você vai ver que não tem trigo dentro. É só uma aparência externa, não tem essência. Jesus sempre muito sábio quando ele pegou a explicação do joio e do trigo. Deixai crescer ambos juntos. Depois você vai ver quem é que tem semente, porque o joio não tem semente, não tem trigo. Desejais obter tudo sem trabalho. Porque a pergunta é, as doutrinas errôneas que certos espíritos podem ensinar não têm por efeito retardar o progresso da verdadeira ciência? Ele diz, pode até retardar, mas você vai ter trabalho para acelerar. Desejais obter tudo sem trabalho. Sabei, pois, que não há campo onde não cresçam as ervas más, cuja extirpação cabe ao lavrador. E ainda hoje a gente pode questionar, a gente pode dizer bem assim, a gente tem que continuar fazendo esse trabalho do lavrador. Já sei o que é trigo, eu já sei onde encontrar um trigo, eu sei. Eu vou nas obras básicas, eu vou nas obras subsidiárias. Eu, Conceição, não permito perder tempo em ler erros. Eu gosto de ir na fonte e tem material suficiente para isso. Essas doutrinas errôneas são uma consequência da inferioridade do vosso mundo, porque se fosse superior, identificaria. Se os homens fossem perfeitos, só aceitariam o que é verdadeiro. Os erros são como as pedras falsas, que só um olhar experiente pode distinguir. Quem tem um olhar experiente
em uma doutrina que nós somos aprendizes, nós temos 200 anos, ainda nem completo. Então, o que nós temos que fazer é estudar. O professor Allan Kardec era experiente? Sim. Ele é um missionário, ele veio para isso. Mas nós não, nós somos aprendizes. Então, como que eu vou me arvorar a fazer um trabalho espírita, a fazer reunião mediúnica sem ter estudado a doutrina espírita? Como é que eu vou ler um livro que não tem fundamentos espíritas e eu vou ter aquilo como verdade? Você quer ver um erro? As pessoas dizem assim: eu estou lendo um livro psicografado. O fato da irmã ou do irmão falar que está lendo um livro psicografado, ele tem certeza que é um livro espírita. Ainda tem os mais tolos que dizem assim: ele doou todos os direitos autorais. Pronto, já garantiu que tudo que está ali dentro é autêntico. O que nós temos hoje, eu falo e falo sem medo. Nós temos obras básicas, revista espírita, e temos as obras subsidiárias comprovadas, a autenticidade por um grande médium chamado Francisco Cândido Xavier. Nós temos hoje no movimento espírita, eu digo quase sempre movidos pela vaidade, essa necessidade de querer publicar livros. E às vezes parece livros, quase sempre, de autoajuda, que a gente encontra lá fora. O que nós precisamos é estudar o que nós temos. Às vezes, gente, esses livros, como uma vez bem disse Raul Teixeira, é uma ação das trevas para desviar a nossa atenção do que deveríamos estar estudando. Então, precisamos sim formar grupos de estudos sérios. Vamos estudar a obra básica no nosso centro espírita. Nós precisamos resgatar isso. Vamos fazer um grupo de livro dos espíritos, vamos fazer um grupo de livro dos médios, vamos fazer um grupo de revista espírita, vamos fazer um grupo para estudar a viagem espírita, o que é o espiritismo na sua mais simples acepção. Nós temos aí 12 anos de revista espírita, então nós temos muito material para estudar e devemos estudar. Por isso é que ele diz: como as pedras falsas que só um olhar experiente pode distinguir. Então, poxa, eu vou em quem já tem esse olhar experiente. Quem é que teve? Kardec. Precisais, portanto, de um aprendizado para distinguirdes o verdadeiro do falso. Pois bem, as falsas doutrinas têm a utilidade de vos exercitarem em fazerdes a distinção entre o erro e a verdade. São Luís, inclusive, fala isso também a ele, né, que ele questiona em Revista Espírita. E ainda pautada no erro, ele faz a 10A. Os que adotam o erro não retardam o seu adiantamento? Tá, então ele falou do adiantamento do coletivo e agora ele fala do seu adiantamento, né? Os que adotam o erro. Então, tá. Ele falou, era errado, e eu adotei aquilo como verdade. Se adotam o erro, é que não estão bastante adiantados para compreender a verdade. Porque a pessoa se compraz, se apraz. Então, imagina que eu me recordo há muito tempo atrás, um espírito nos orientando a irmos à reunião mediúnica vestido de roupas claras. Ele refutando o mal de ir com roupas escuras, principalmente a roupa preta. Ou seja, querer materializar o que nós devemos espiritualizar. O que eu tenho que tornar claro é a minha condição de espírito e não a roupa que eu visto. O que a gente aprende no espiritismo? Quanto mais evoluído o espírito, mais denso, maior intensidade de luz. Quanto mais grosseiro, mais escuridão, menos brilho, menos intensidade, quase opaco. Não é isso que a gente aprende? Então, não é a cor que eu vá vestir que vai me tornar um espírito nobre. Então, a gente vê irmãos aí usando o termo, nós somos espíritas, aí aquele monte de gente de branco. As pessoas que não têm conhecimento doutrinário vão achar que aquilo ali é espiritismo, e não é.
Então a gente acha que está todo mundo vestido de branco garante que é um grupo espírita. A gente acha que o fato da criatura ser médium de cura, isso já garante que ela é espírita, que ela abriu um centro e usou o termo centro espírita, e isso já é espiritismo. É um centro espírita chamado de cura, e lá todo mundo tem que vestir branco, tem que tomar um banho de flores ou de sal grosso, tem que dar 10 pulos, tem que fazer isso, fazer aquilo. Isso são rituais, e o espiritismo não tem rituais. Então seria muito bom se pudesse usar o termo centro espiritualista, mas não se apossar do nome centro espírita, criado pelo professor Denisar Allan Kardec. Porque aí, pelo menos, cada um usar aquilo que está de comum acordo com o que você faz. E o pior é quando a gente ainda, para testificar mais ainda, coloca Centro Espírita Allan Kardec. E o que você usa lá dentro é qualquer coisa menos as lições de Kardec. Ou Centro Espírita Chico Xavier. E o que você usa lá dentro é qualquer coisa menos a codificação. Vamos para a questão 302? Enquanto não se faz a unidade doutrinária, cada um julga ter a verdade consigo, sustentando como verdadeiro apenas o que sabe, ilusão que os espíritos enganadores não deixam de alimentar. Assim sendo, em que poderá apoiar-se o homem imparcial e desinteressado para formar um juízo? E aí? A mais pura luz não pode ser obscurecida por nuvem alguma. O diamante sem jaça, sem mancha, é o que tem mais valor. Julgai, pois, os espíritos pela pureza dos seus ensinos. A unidade se fará do lado em que o bem jamais esteve misturado ao mal. É desse lado que os homens se unirão pela própria força das coisas, pois julgarão que é aí que está a verdade. Notai que os princípios fundamentais são os mesmos por toda parte, e haverão de unir-vos num pensamento comum. Qual é? O amor de Deus e a prática do bem. Quaisquer que seja o modo de progressão que se imagine para as almas, o objetivo final é um só, e a maneira de atingi-lo também é o mesmo. Qual é? Fazer o bem. Ora, não há duas maneiras de fazer. Se surgirem dissidências capitais quanto ao próprio fundamento da doutrina, que é o que nós estamos vivendo, dispõe de uma regra certa para as apreciar. Esta: a melhor doutrina é a que melhor satisfaz ao coração e à razão, e a que dispõe de mais elementos para levar o homem ao bem. Essa, eu vos asseguro, é a que prevalecerá. Então, mediante um estudo desse, com o espírito de verdade, temos aí uma observação do professor Denisar. Eu vou pedir para a nossa irmã Carlinha ler para a gente. Observação. As contradições que se notam nas comunicações espíritas podem resultar das seguintes causas: ignorância de certos espíritos, embuste de espíritos inferiores que, por malícia ou maldade, dizem o contrário do que o espírito falou em outro lugar, cujo nome eles usurpam, vontade do próprio espírito que fala conforme os tempos, os lugares e as pessoas, e que pode julgar conveniente não dizer tudo a toda a gente, insuficiência da linguagem humana para exprimir as coisas do mundo incorpóreo, insuficiência dos meios de comunicação
que nem sempre permitem ao espírito expressar todo o seu pensamento. Que é esse meio de comunicação? O médium. O médium. Enfim, resulta da impressão que cada um resulta da interpretação que cada um pode dar a uma palavra ou a uma explicação, segundo suas ideias, seus preconceitos ou o ponto de vista sob o qual considere o assunto. Só o estudo, a observação, a experiência e a ausência de todo sentimento de amor próprio podem ensinar a distinguir estes diversos matizes. E é interessante quando ele fala nesse final aqui, a experiência e a ausência de todo sentimento de amor próprio podem ensinar a distinguir esses diversos matizes. Porque às vezes o médium, o dirigente, o responsável acaba querendo não admitir que o espírito que se comunica através dele ou dentro do centro dele está equivocado. E aí entra o processo da fascinação, esse processo do amor próprio, e você não quer que ninguém venha a contradizer o que o teu mentor espiritual falou. Aí fica difícil, né? E é interessante que ele coloca vários pontos, não é uma coisa só, né? Pode ser vários, pode ser. O espírito não falou tudo aqui, ele disse só uma parte, por causa das pessoas que estão ouvindo. Às vezes a linguagem, né? A linguagem é diferente, parece que disse coisa diferente, mas não é. Lembra que a gente está até estudando isso, né? Então, assim, é sempre a única coisa que vai dar o rumo, como o Espírito de Verdade falou atrás, é o aprendizado, é o estudo. Porque estudo senão... sério, né, Carlinha? Alguma colocação, meus irmãos, ou alguma pergunta? Ficou bem claro? Ticamos bastante esse jaraqui? Vamos estudar. Vamos estudar, né? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Então eu tenho que entender que estar conversando com os espíritos, eu tenho que primeiro saber quem são os espíritos. Há almas daqueles que viveram na Terra. Então logo pode sim estar ainda carregado de vícios e paixões. E eu tenho que identificar isso, tá bom? E que falar com espíritos de alta grandeza, isso não é algo comum, porque não há tempo. E o mesmo ponto é qual o propósito. Eles vão vir aqui para falar o quê? Para repetir o que já foi dito? Para repetir aquilo que a gente não quer ouvir? Porque o que acontece? Esses espíritos, eles primeiro ficam pesquisando o grupo, ali em torno do grupo. Quando eles percebem que o grupo não estuda e que o grupo aceita tudo o que os espíritos falam, pronto, ele já conhece o grupo. E ali ele começa a inserir coisas absurdas e todo mundo vai bater palma. E hoje, para a gente, o que seria levar a seriedade hoje? A gente estuda e pratica. Se esforça para praticar. Isso é seriedade hoje. E o que os espíritos querem não é derramar conhecimento, é libertar a consciência dentro do nível de cada um. Então,
reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, comunicabilidade dos espíritos, existência e sobrevivência dos espíritos, isso será crença para todos os terrícolas, porque nós vamos nos espiritualizando e vamos vivendo muito mais a vida espiritual do que a vida animal. Então, logo, isso aqui não é um partido, isso é uma lei que rege o universo. Logo, chegará um momento em que todos viverão essa lei, entenderão, vivem e entendem, aceitam, já compreendem, porque tem maturidade espiritual para isso. Ou seja, querer materializar o que nós devemos espiritualizar. O que eu tenho que tornar claro é a minha condição de espírito, não a roupa que eu visto. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim, agradecemos ao nosso Pai Criador, nosso Deus, agradecemos ao nosso Senhor Jesus por mais essa oportunidade de reflexão e de estudo, e aos nossos amigos espirituais aqui presentes que nos inspiraram, nos conduziram com a proteção de Deus. Graça te damos, Senhor. Muito obrigada.